Então, se você quer ficar rico muito rápido, fique até o final desse vídeo que eu vou te falar exatamente como você vai ficar rico e rápido. Antes disso, se você chegou agora no meu canal, saiba que o canal aqui Viva de Renda é um canal muito focado em tudo que a gente precisa saber para viver de renda. Então, todos os assuntos que eu falo aqui estão sempre ligados a isso. Tudo que você precisa saber para viver de renda. Por que viver de renda, Fabrício? Para você ter liberdade, né? Você vai deixar de trabalhar? Não, só que você vai poder trabalhar com o que você quer, do jeito que você quer e aonde você quer. Porque quando você vive de renda, você tem total liberdade. Você tem liberdade nas três principais áreas. Somente quem é livre em três áreas, que eu vou te falar aqui agora, consegue realmente ter liberdade total, uma vida plena. Mas que áreas são essas, Fabrício? Que liberdade que eu preciso ter? Liberdade de tempo, liberdade de poder morar onde você quiser e liberdade financeira. Somente quem alcança essas três liberdades pode se dizer uma pessoa livre. Será que é mesmo? Aí eu vou te provar agora. Imagina que não imagina não, vou te contar uma história. Eu sempre dei consultoria durante muitos anos da minha vida, consultoria individual. Agora que eu vim para as mídias sociais, porque eu tenho o intuito de atingir o Brasil todo e quem sabe o mundo. Então, para eu chegar num número muito maior de pessoas, né, é através das mídias sociais. E quando eu fazia a mentoria, eu lembro de um caso que me chamou muita atenção. É um empresário, tá, o nome X, né, não vou falar o nome dele, mas eu achei muito interessante porque se ele me procurou e falou, Fabrício, eu tenho ouvido falar de você, né, sobre essa questão de finanças, de organizar, de viver de renda, então me explica um pouco melhor sobre isso. Aí eu falei, não, tudo bem, mas eu quero que você me fale um pouco mais de você, né? Por que realmente você está aqui, quem é você? Ele falou, olha, eu sou um empresário, né, assim, minha empresa está indo super bem, e eu até dei uma fugida aqui para conversar com você, mas assim, eu trabalho muito, praticamente 6 dias na semana, não estou fazendo viagem, já tem um bom tempo que eu não viajo, e assim, eu tenho um patrimônio aí bem considerável. Falei, tá, mas tudo bem, então se você está muito bem sucedido, né, profissionalmente, você já tem uma quantia considerável de dinheiro, possivelmente, pelo que você está falando. Então eu estou querendo entender melhor o porquê de você ter me procurado. Eu vou pelo seguinte, eu vivo 100% pela minha empresa. Então, assim, eu ganho muito bem, eu tenho uma retirada muito alta, eu tenho um padrão de vida muito alto, só que eu já estou há 5 anos sem tirar férias, os meus filhos estão crescendo, eu não estou conseguindo acompanhar, né, o crescimento dos meus filhos, eu não consigo sentar para fazer um para casa com meu filho, e eu vejo que eles sentem falta, né, dessa presença do pai, e eu também sinto falta. A minha esposa tem reclamado muito porque eu estou muito ausente. Então, assim, eu sei ganhar dinheiro, eu sei fazer isso, a vida toda eu fiz, isso foi ele me contando. Só que eu acho que eu não estou utilizando bem esse dinheiro. E como algumas pessoas que você conversou me falaram que você foca muito nessa questão de viver de renda, né, de criar aí uma carteira de investimentos que vai me permitir ter mais tempo, é por isso que eu estou te procurando. Eu falei, não, então você está realmente procurando a pessoa certa. E aí, gente, eu estou te contando isso porque esse caso ele me chamou muita atenção, porque foi a pessoa que eu atendi que sentia mais patrimônio financeiro, né? Tinha muitos milhões, tá? Imóveis, é muita coisa, carros de luxo e por aí vai. Só que olha, você vê que coisa interessante, ele não tinha tempo nem para ele, nem para a família dele. Então, ou seja, ele não tinha uma liberdade completa, ele tinha liberdade financeira. Ele poderia comprar tudo que o dinheiro permite comprar. Só que o que eu acabei de falar, para as pessoas terem realmente uma liberdade completa, uma vida plena, você só consegue se você tiver três liberdades, que é a liberdade de tempo, liberdade de poder morar onde você quiser e a liberdade financeira. Então ele tinha, na verdade, somente uma delas. Né? Ele não tinha tempo e ele também não poderia morar onde ele quisesse, da forma que ele quisesse. Por quê? Porque a empresa dependia 100% dele. Então esse caso me chamou muita atenção e foi a partir daí que eu intensifiquei
esse trabalho de realmente a gente criar uma forma de viver de renda, né? Porque quando a gente tem renda passiva, que é aquela renda que cai na nossa conta sem a gente precisar colocar o nosso esforço, o nosso tempo, né? A nossa energia ali, essa é a renda que vai realmente nos dar liberdade. Quando você atinge essa renda passiva que permite cobrir o seu padrão de vida, somente assim você consegue atingir as 3 liberdades, que é o que eu proponho aqui. Então eu contei toda essa história para vocês para entender que a minha proposta aqui no canal Viva de Renda é justamente isso. É tudo que a gente precisa saber para viver de renda. Mas Fabrício, não é só saber investir? É claro que não. Né? É claro que não é só saber investir, nós precisamos de um equilíbrio na nossa vida. Mas que equilíbrio é esse? A gente precisa estar muito bem espiritualmente, as nossas emoções, né? Independente de qual seja a sua religião, no que você acredita, mas eu penso que a gente tem que ter um norte, a gente tem que ter algo maior do que nós, mais forte do que nós, que nos guie, tá? Então, assim, independente do que você pense, do que você escolheu para acreditar, mas eu penso que a gente tem que ter algo maior que nos guie. Além disso, a gente tem que ter um equilíbrio, assim, a gente tem que estar bem com a nossa família, né? A gente precisa ter amigos, porque a gente tem a necessidade, né, de viver socialmente, de estar interagindo com outras pessoas. Imagina se você tiver liberdade de tempo, liberdade financeira e ser uma pessoa sozinha na vida. Você vai morar, você tem liberdade de comprar o que você quiser, você tem liberdade de mudar para onde você quiser, mas não tem nenhum amigo, não tem uma família. E será que isso teria graça? Para mim, não. Então, eu penso que o equilíbrio é fundamental na nossa vida. Então, é por isso que no meu canal aqui, Viva de Renda, eu não vou falar só sobre investimentos. Investimentos é uma das etapas para a gente alcançar o nosso viver de renda. Mas a gente precisa estar muito bem emocionalmente, né? A gente precisa estar muito bem guiado aí por algo mais forte, mais poderoso do que nós. A gente precisa estar muito bem com a nossa família, com os nossos ciclos de amizade. A gente precisa andar com pessoas que nos ajudem a crescer, pessoas que pensem parecido com a gente, que tenham o mesmo propósito. Então, assim, eu não abro mão de forma alguma dos meus propósitos, né? Que é a dignidade, que é fazer o bem para as pessoas, que é pensar sempre em crescer, né? Com honestidade. Então, eu não abro mão disso. E essa é a proposta que eu trago aqui para o canal. Então, se você chegou agora e esse tipo de conteúdo te interessa, o que você já faz? Você já clica aqui, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, porque eu vou postar vídeo novo todos os dias nesse canal. Todos os dias. Tá? Eu acredito muito aqui nas mídias sociais como um lugar para a gente, né, expandir o nosso pensamento, expandir o que tem dado certo para a minha vida, porque eu acredito que se deu certo para mim, pode dar certo para outras pessoas também, desde que vocês façam, né, a mesma coisa ou siga aí um caminho parecido. Então, assim, galera, esse é o objetivo. Mas o início do vídeo, né, qual que é o título? É como ficar rico rápido. Gente, o ficar rico rápido, você tem uma opção. Você, de repente, pode jogar aí na loteria. Se você conseguir acertar, você pode ganhar muito dinheiro. Só que não vai adiantar. Mas como assim não vai adiantar, Fabrício? Você sabia que de cada 10 pessoas que ganharam na Mega Sena, 8 estão em situações pior do que quando ganharam? Por quê? Porque a questão não é só o dinheiro. Né? A questão primeiro começa aqui, ó. Você precisa ter uma mentalidade, um mindset, né? Que hoje é a palavrinha muito usada. E primeiro você precisa ter um mindset, uma mentalidade apropriada para saber lidar com o dinheiro. Então não adianta uma pessoa que não tem a mentalidade apropriada para lidar com as finanças, você pode colocar 10 milhões na conta dela hoje, vai passar pouco tempo e ele não vai ter mais nada. Porque ele não sabe o que fazer. Se ele soubesse, ele já teria construído riqueza ao longo da vida dele. Porque todas as pessoas, gente, anote isso aqui, todas as pessoas que vivem uma vida plena hoje, que tem tranquilidade financeira, que tem liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, todas essas pessoas têm uma mentalidade muito parecida. Essas pessoas
andam com pessoas que pensam muito parecido com isso, que buscam o mesmo propósito. Essas pessoas são muito disciplinadas. Essas pessoas têm uma clareza muito grande do que elas querem para a vida delas. Essas pessoas são focadas. Então, essas pessoas estudam muito, buscam muito conhecimento, estão sempre lendo livros, estão fazendo curso, estão indo em palestras. Então, você começa a perceber que existe um padrão, tanto um padrão das pessoas que vencem na vida, essas pessoas agem muito parecido, como também um padrão daquelas pessoas que não progridem, aquelas pessoas que têm uma mentalidade pequena, medíocre. Essas pessoas também têm um jeito de pensar muito parecido. Então, o que você precisa fazer? Identificar qual é o padrão mental dessas pessoas que prosperam e seguir aquilo ali. E o primeiro passo que você precisa fazer, já te falo, cuidado com o ambiente que você vive hoje, porque isso é inconsciente, tá, gente? Não é você, a gente não tem controle sobre isso, não. O ambiente ele influencia diretamente na nossa vida, porque a gente tem uma tendência natural a modelar, a tentar fazer coisas parecidas com as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é natural, isso acontece sem você perceber. Vamos imaginar aqui que você queira emagrecer, né? Você está muito acima do peso, você quer emagrecer, você quer hoje ter uma vida mais saudável. E aí você só anda com pessoas que bebem muito, comem qualquer coisa, não fazem nenhuma atividade física, só fala em porcaria. Ou seja, é muito difícil, você pode até conseguir, mas é muito difícil e muito mais trabalhoso você conseguir ter uma vida tranquila em termos assim de saúde convivendo com esse tipo de pessoa. Agora, ao contrário, se você se aproximar, se você entrar em um ambiente, por exemplo, de academia, se você começar a conversar com pessoas que pensam em ter uma saúde melhor, pessoas que pensam em fazer atividade física, que pensam em comer melhor, se você começar a se aproximar dessas pessoas, automaticamente, mesmo sem ser você querendo fazer, você vai começar a modelar essas pessoas. Isso é inconsciente. Então, financeiramente é a mesma coisa. Se você quer prosperar, entre num ambiente, só que você não precisa estar num ambiente físico, não, gente. A leitura, se você pegar livros para ler, se você me acompanhar, por exemplo, nas mídias sociais, se você fizer parte de grupos aí online, de pessoas que estão buscando viver de renda, você vai ver que você vai começar a ser impactado por isso. Você vai começar a ser influenciado por essas pessoas. E vai ser uma influência boa. Então, galera, o ficar rico rápido, muito rápido e sem esforço, ele não existe. Riqueza é uma construção. Eu estudo muito, mas muito o padrão dessas pessoas que têm a vida plena. Por quê? Porque é o que eu almejo também. Então, é claro, é muito transparente para mim de que essas pessoas construíram a vida plena ao longo do tempo. Não foi de um dia para o outro que a vida delas prosperaram. Não foi de um dia para o outro. Mas uma coisa é fato, essas pessoas sabiam onde elas queriam chegar. Todos eles tinham isso muito claro. Muito claro. E todos eles se dedicaram a isso. Então, assim, é o que eu quero te propor. Acompanhe aqui o meu conteúdo, que eu vou sempre falar de tudo que é necessário para que a gente tenha uma vida plena de verdade. Eu não estou falando de riqueza. Riqueza, você pode ter 20 milhões na sua conta hoje e não ser rico. Porque o rico, para mim, é um equilíbrio. Rico não é a sua conta bancária. Tá bom? Se fez sentido para você, já deixa o seu curtir aqui agora. Não deixe de curtir. Encaminhe o vídeo para os amigos. Vamos difundir a educação financeira, né, a prosperidade. Vamos difundir isso aí para esse Brasilzão, porque a gente vive em um país onde as pessoas precisam prosperar. Né? E eu acredito muito que nós todos, 100% das pessoas merecem uma vida plena. Deus nos colocou aqui para usufruir do que há de melhor nessa vida. Não usufruir um pouquinho, é do que há de melhor, é 100%. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e um maravilhoso 2021.